E nós recebemos hoje o Cristiano Palavra, o diretor da Pátria Agronegócios, para a nossa Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agro. Cris, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer estar contigo. Muito bom dia, minha amiga. Prazer é meu estar falando aqui com vocês. Mercado favorável essa semana, né? Um pouco mais animado, né, Carla? Abrindo algumas oportunidades aí em partes do Brasil para negociação de soja. Vamos lá, vamos falar desse mercado. Hoje tem relatório também da Argentina, né? Como você vinha comentando, os impactos aí das fortes chuvas, né, na província Sim. de Buenos Aires. Estamos atentos aí o que vem de novidade no radar. Ô, Cris, vamos começar falando sobre essas questões climáticas. Então, a gente tem esse excesso de chuvas na Argentina, a gente tem preocupação com o clima nos Estados Unidos, tem preocupação com o clima na China. Como é que vocês da Pátria estão trazendo o impacto dessas adversidades climáticas na análise de vocês para o andamento dos mercados de grãos? Que momento é esse para o clima versus os grãos? Olha, Carla, primeiro ponto, né? Falando da questão dos cereais, primeiro, o que chama atenção é um clima um pouco mais hostil no leste europeu e também em partes da China, como você comentou aqui antes da gente entrar, na nossa entrevista. Então, esses pontos acabam ajudando num suporte que foi observado aí nos últimos dias para a ponta Chicago, principalmente, mas eu atribuo. O principal ponto de suporte para o milho lá na Bolsa de Chicago realmente é a demanda que está se observando ainda sobre os Estados Unidos. Nós estamos com exportações muito aquecidas ainda por lá. É um ano comercial de fortes exportações. Se a gente olha a curva de compromissos de exportação de milho americano ao longo desses últimos meses, ela é uma linha reta para cima. Então mostra que existe uma demanda importante para esse milho no mundo. E eu vejo que isso é o que está ainda dando uma salvaguarda ao mercado em Chicago enquanto uma grande oferta vai se construindo ao longo da safra americana. Esses problemas climáticos, eles ajudam, é claro, a trazer esse suporte. Mas a gente sabe que clima, muitas vezes, se lá na China, onde está quente e seco em algumas áreas, as chuvas retornando, o mercado rapidamente se desfaz desse suporte. Aqui para a soja, a questão da Argentina é uma questão significativa, é um problema, mas a gente sabe que essas regiões afetadas, elas já estavam com a colheita um tanto quanto adiantada, tem muitas áreas sob risco, mas se a gente pensar, pegar o noroeste da província de Buenos Aires, o que faltava colher ali, a gente está falando de 300, 400 mil hectares. Mesmo, claro que isso não vai acontecer, mas mesmo que fosse a totalidade dessa área perdida, a gente está falando de impactos aí limitados a 1 milhão, 1,5 milhão de toneladas, o que num balanço total de soja para o globo não faz uma diferença tão significativa assim. Nos Estados Unidos, a gente tem aí previsões de chuvas um pouco mais intensas ao longo desses próximos dias. Isso pode atrasar a semeadura por lá em algumas regiões, porém vai atrasar uma semeadura que vinha muito bem. Então, também é um efeito que gera, claro, dependendo da continuidade dele ou não, é algo mais de impacto para curto prazo. A gente sabe também que o extremo norte dos Estados Unidos tem algumas áreas alagadas, né, principalmente no estado de Minnesota, pegou ali algumas áreas já plantadas, mas também a gente sabe que é algo pontual, limitado a uma região específica. Então eu diria que essas questões climáticas, Carla, claro, preocupam, são motivos de atenção para o mercado, mas são parte daquele mercado climático que vai e vem ao longo das semanas e vai continuar exercendo pressão ou suporte ao mercado ao longo do desenvolvimento da safra americana, ao longo do desenvolvimento final da safra europeia e ao longo de todo o desenvolvimento da safra também lá na China. A gente não comentou aqui no começo, mas aqui no Brasil a gente também está atento ao clima. Dessa vez não são mais as chuvas, né? A gente já está com uma safra mais definida em termos de umidade, falando do milho segunda safra, mas o frio, né, que pode chegar aí ao final do mês, é algo também sendo monitorado e que é lembrado quando a gente observa um maior suporte que o milho teve ao longo dessa semana também. No físico, parou de cair tanto, né? Começou a estabilizar em algumas regiões, no sul do Brasil, em Santa Catarina, por exemplo, já tiveram pequenas altas ontem, mas quando a gente olha para o suporte, ele está mais dado na B3, propriamente dita, do que propriamente no físico. Então, é mais uma questão climática aí para a gente monitorar. A gente sabe que eventos de geada costumam ser mais localizados, não Sim. geram grandes perdas a nível nacional ou estadual, mas, claro, quem é afetado por uma geada sabe o tamanho do prejuízo, então é um ponto de preocupação, sim. Bom, Cris, então a gente tem esse cenário climático que está no radar do mercado, porém tem esses impactos que também são pontuais e temporários. Ou seja, o mercado pode ou
pode continuar reagindo a isso, mas não é o que vai, portanto, definir a tendência para os preços desse ponto em diante. É isso que a gente pode entender? É isso, é isso. Eu vejo esses impactos climáticos como parte desse mercado climático, né, que sempre ocorre aí a metade do ano, e principalmente agora durante esse desenvolvimento da safra do hemisfério norte. Então, ele é parte da análise geral do mercado, mas a gente sabe que problemas efetivos e grandes quebras ainda não se pode falar nisso, né? Então, o efeito de médio e longo prazo acaba sendo limitado. O efeito maior é de curto prazo, mas esse efeito de curto prazo, muitas vezes, ele é significativo e seja uma boa oportunidade, por exemplo, né? A gente viu com essas altas da semana na soja, puxadas também em partes por essa questão climática, melhoraram bem a situação de preços em várias partes do Brasil. Isso acaba abrindo oportunidade, então não quer dizer que não é relevante, mas normalmente essas questões climáticas vão e vêm, até porque se tu está em meio a uma seca, uma temperatura mais alta, vem uma boa rodada de chuvas, se dissipa esse suporte. Nos Estados Unidos, a gente tem um excesso hídrico em algumas regiões, mas eles estão com um ritmo excelente de plantio. E os próximos dias mostram chuvas intensas, mas nada muito fora do comum. Então também é um suporte que tende a ficar mais no curto prazo mesmo. Certo. Bom, Cris, o que mais, portanto, está no radar? Hoje a gente vê o óleo de soja cair de forma bastante agressiva. Toda a questão dos biocombustíveis nos Estados Unidos está muito em foco. Na semana passada, nós tivemos altas muito fortes do óleo. Hoje já é um dia de baixa para os preços em Chicago e baixas agressivas, o que também compõe o caminhar desse mercado para trazer essa pressão tão agressiva e, claro, isso chegar também aos futuros da soja em grão negociados em Chicago. Cara, é interessante. O óleo tem sido o principal item de volatilidade, né, na Bolsa de Chicago nesses últimos dias. Eu, pegando um histórico recente aqui, o óleo veio tendo um suporte muito bom ao longo de 2025. Nós estamos com uma demanda nos Estados Unidos, em especial, bastante concentrada no óleo de soja, uma demanda interna bastante intensa ao longo do ano. As exportações de óleo dos Estados Unidos cresceram também nesse ano de 2025. Isso fez com que de janeiro, do início do ano para cá, até a semana passada, principalmente antes das quedas e dessa volatilidade maior que a gente observou, um mercado com muito suporte que chegou a acumular altas ali de 25, 28% ao longo dos primeiros meses do ano. E aí a gente vem com mudanças nas expectativas para o programa de biocombustíveis americanos. Enquanto no Congresso se discutem a prorrogação e a extensão, né, de benefícios tributários para a cadeia de biocombustíveis, por outro lado também existem preocupações com o tamanho dos mandatos, né, de uso de biocombustíveis, especialmente ligados ao biodiesel. E é isso hoje um dos pontos que vem derrubando o mercado de óleo. Na semana passada a gente chegou a ter limite de baixa, né, para o óleo lá na Bolsa de Chicago. Em paralelo a essas dúvidas sobre o programa de biocombustíveis deles, nós temos as movimentações do petróleo. Lá em abril, a OPEP já tinha se posicionado quanto a um aumento de produção. Na reunião que está agendada aí para junho, também sonda-se aí um novo aumento na produção global de petróleo que já está com preços baixos, se a gente pega pela média aí dos últimos meses, dos últimos anos. Então, isso também, essas informações sobre a próxima reunião da OPEP derrubam o petróleo nessa manhã e acabam pesando também sobre os óleos vegetais. Então, o óleo de soja ele tem tomado um certo protagonismo no mercado nesses últimos dias, e é, em grande parte, o que justifica essa volatilidade observada para a soja. Coisa que no farelo, por exemplo, a gente não observa. O farelo está estacionado em Chicago numa faixa de operação muito curta nesses últimos meses, enquanto o farelo em outras partes do mundo, como aqui no Brasil, ele segue um tanto quanto desvalorizado, inclusive na relação de troca com a própria soja-grão, o que dá uma reduzida também nas margens das indústrias aqui no Brasil. Então, além desses fatores climáticos, a movimentação dos derivados é uma coisa importante, o óleo de soja tem tomado um protagonismo aí nesses últimos dias. E um outro fator, Carla, é a demanda. Nós estamos chegando a 60 milhões de toneladas de compromisso de exportação aqui no Brasil, é um bom ritmo. Maio nós vamos fechar com embarques bem agressivos de soja aí com destino ao exterior, em especial à China. Nos Estados Unidos, eles já estão no final da janela de exportações deles, registrando números interessantes que reduziram o estoque americano. Então, a demanda ainda joga favoravelmente ao nosso mercado. O que preocupa mais em relação a Chicago e as tendências de preço é a oferta. Aqui no Brasil, nós acabamos de colocar uma grande oferta no mercado, uma safra que ainda tem muito a ser comercializada pela frente. E lá nos Estados Unidos, por enquanto, apesar desses problemas pontuais que a gente citou no começo da entrevista, nós ainda temos uma construção de uma safra positiva por lá. Ainda cedo, né, para cravar que vai ser boa ou não, mas
A oferta hoje joga mais contra os preços, enquanto a demanda ainda é um fator de suporte porque segue firme. Bom, Cris, quando a gente olha para essa, como você falou, ainda é cedo, mas a gente não consegue cravar ainda. Mas mesmo que a gente tenha uma safra ok nos Estados Unidos, é uma safra regular. Ela não vem para mudar muito o cenário de oferta global nesse momento, a safra 25, 26 dos americanos, né? Interessante, cara. E tanto para a soja quanto para o milho, né? O milho com uma produção enorme, né? Que deve sair de lá se não tiver problema climático, mas o estoque global caindo mais uma vez. Terceiro ano consecutivo em que a demanda por milho no mundo supera a Pois oferta, é. mesmo com esse crescimento observado lá nos Estados Unidos. Então isso mostra um cenário. Você teve com a gente aqui, né, cara, no nosso fórum. A gente trouxe algumas realidades, né? E a gente mostrou bastante isso, como o milho vem crescendo em demanda, esse setor de etanol nos Estados Unidos, aqui no Brasil, crescendo com consistência, mas o setor de rações, em especial, que é o principal consumidor de milho no mundo, também com margens mais agressivas nas criações e consumindo mais nesses últimos anos. Então, o milho, apesar de ter uma produção bastante forte aqui no Brasil, saindo da safrinha, uma grande produção saindo dos Estados Unidos, se tudo der certo por lá, ainda é um mercado extremamente demandado e que mostra que ele pode ter, vai continuar tendo essa pressão de curto prazo, principalmente aqui no Brasil, e depois tem um caminho melhor. E o milho, quando a gente olha para médio prazo, ele é um cultivo que deve voltar a ter mais protagonismo aqui no Brasil, inclusive voltando a tomar áreas de verão, né, daqui para frente, em especial se a soja, se o que está colocado no papel lá na China começar a se concretizar e a China começar nos próximos 4, 5 anos não ter uma necessidade tão grande, né, como tem hoje de compras externas, né? Então eu vejo que esse balanço de oferta, apesar de ser muito grande no milho, ele ainda dá suporte. Na soja, como você comentou, os Estados Unidos já colocou uma produtividade que é quase o teto deles. E com essa redução de área, que ainda pode ficar até maior, a gente vai saber lá no relatório de 30 de junho, os estoques não estão crescendo com consistência. E se a gente projeta um pouco da safra brasileira, a nova safra brasileira 25, 26, muito provavelmente a gente vai ter um aumento muito tímido de área nesse ano. Temos condições de produzir bem mais? Sim, porque tivemos um grave problema nessa safra novamente no Rio Grande do Sul. Se o Rio Grande do Sul tivesse produzido normalmente, o Brasil ia se aproximar de 180 milhões de toneladas. Isso pode acontecer nesse ano. Mas crescimento de área aqui no Brasil, com toda a circunstância de custo e toda a circunstância de crédito que a gente tem para esse ano, não é esperado um grande avanço. Então, esse balanço de soja, mesmo com uma safra normal por lá, não aumenta em relação ao que a gente tem de estoques, por exemplo, desse ano, né? Isso é muito importante porque isso diz respeito direto ao que vai acontecer com a formação dos nossos preços, dos nossos prêmios, e nós já temos visto esse movimento começar a se desenhar. Eu queria entender de ti, Cris, portanto, que momento é esse para o mercado brasileiro de soja e para o mercado brasileiro de milho, diante desse cenário que você nos descreveu, portanto. Perfeito, cara. Eu diria que para o cenário brasileiro de soja, nós temos os produtores com dois caminhos a tomar e duas decisões a serem tomadas. Grande parte dos produtores no Brasil ainda tem estoques na safra atual. Então ele vai ter que ficar muito atento agora com as oportunidades que vão vir, em especial oportunidades até julho e agosto, momento em que a demanda totalmente concentrada aqui no Brasil, buscando espaços de câmbio e Chicago que devem ganhar volatilidade daqui para frente para buscar boas negociações e ir liquidando esses estoques. Por outro lado, ele tem uma safra 2025-26 com muito pouco vendido até agora. Os números mostram aí que o Brasil vendeu entre 8% e 9% apenas, só que com os insumos já rodados. Uma grande parte das compras já rodaram, principalmente nas regiões mais centrais aqui do Brasil, onde o plantio acaba sendo mais precoce, né, mais cedo. Então, muitos produtores estão no risco, né, com os insumos comprados e a soja em aberto. Então, também precisam observar esses próximos dias, essas próximas semanas, com muita atenção, porque, apesar de, como a gente citou, um mercado com um estoque que não cresce, um balanço entre oferta e demanda ajustado, que não vai Sim. crescer em relação a esse ano, é um mercado que não sinaliza grandes altas também. É um mercado ali caminhando na corda bamba, né? Um mercado que está ali em definição ainda. Então, aproveitar essas oportunidades para ir pensando na liquidação dos estoques e na construção dos custos para o ano que vem, é o momento que a gente está hoje, um momento extremamente crucial para o produtor, um momento de tomadas de decisão. No caso do milho,
Agora é um momento que normalmente o mercado vai seguir pressionado, né? A gente está com uma construção de oferta muito boa aqui no Brasil, as produtividades são favoráveis, né, em grande parte das regiões produtoras de safrinha. Os números já chegam aí acima dos 100 milhões de toneladas, o que é totalmente factível para esse ano. Então, normalmente, esse período até a colheita, até a gente chegar a um grau mais avançado de colheita, é um momento de pressão sobre os preços. Por outro lado, Carlos, os preços já caíram, já recuaram bastante em relação aos picos que a gente teve ali em março, principalmente. Então, o mercado daqui para frente não tende a cair na mesma intensidade, até porque com os preços atuais a gente já começa a voltar a ter mais competitividade para exportação, e se a gente conseguir atingir o mercado externo com o nosso milho, a gente enxuga boa parte dessa grande oferta que vai sair aqui dos campos brasileiros. No cenário interno de milho, preocupa essas questões do clima, né? Vamos ter que acompanhar como é que vai ser esse final de mês, com essas previsões aí de frio um pouco mais intenso nas regiões produtoras. Por enquanto, não acredito em grandes problemas e temos que monitorar também a questão da gripe aviária. Não vejo também grandes problemas em relação a consumo no médio prazo com a gripe aviária. Acredito que a gente vai ter aí uma liberação logo das exportações brasileiras. A gente já tinha um mercado de frango aquecido aqui no Brasil, com preços sustentados, uma oferta ajustada, então não acho que a gente vai ter grandes impactos. Vai depender, é claro, se novos casos vão aparecer ou não, porque a gente já tem muitas suspensões de exportação e isso preocupa sim, mas acredito que a gente vai superar isso sem danificar a nossa demanda por farelo e por milho. Então, no milho, o momento preocupa mais. Quem precisa vender de curto prazo está realmente com uma situação um pouco mais delicada, porque daqui para frente, até a colheita, normalmente a gente tem um mercado bem pressionado. Daqui a colheita já começou, daqui a 2, 3 semanas nós vamos ter muita entrada de milho e muita gente precisando vender. Então os compradores estão mais tranquilos com essa oferta que está vindo daqui para frente. Cris, a gente tem só 2 minutinhos para encerrar, mas vou te perguntar mesmo assim. É muito, é muito arriscado ou audacioso da nossa parte dizer que nesse momento a soja dá mais oportunidade do que o milho no Brasil para quem precisa fazer dinheiro agora? Olha, cara, sim, o milho ele teve oportunidades melhores algumas semanas atrás, alguns meses atrás até. O mercado recuou bastante nesses últimos dias. A B3 está tentando se sustentar, mas a gente observa que é uma sustentação mais técnica, né, do que propriamente calcada pelo preço físico. A soja, nesse momento, ela deu uma melhorada ao longo desses últimos dias e acaba sendo, sim, um pouco mais prioritária a venda dela nesse momento. O que faz sentido dentro de uma boa estratégia, faz sentido o produtor ir trabalhando nessa comercialização da soja agora e olhando para o desenvolvimento da sua segunda safra de milho para talvez esperar oportunidades melhores. Faz sentido uma posição como essa nesse momento. Faz sentido, Carla, faz sentido. Não que a soja não tenha perspectivas boas para o segundo semestre, tem oportunidade sim, mas a gente sabe que principalmente o mercado de milho, esse sim, ele tem ali o último trimestre, a virada de ano, como um momento muito mais favorável ao mercado. De fato, dentro de uma estratégia que vem sendo construída há mais tempo, não é um momento interessante para estar colocando milho no mercado agora. A gente vai acompanhar. Cris, sempre bom ter você aqui no Bom Dia Agronegócio. Venha mais vezes para a gente continuar recebendo as suas análises, sempre tão completas e afiadas, né, para o produtor brasileiro. Orientações que são ouro para nossa audiência, meu amigo. Muito obrigada. É sempre um prazer receber você por aqui. Valeu, minha amiga, obrigado aí pelo convite. Conte comigo, conte com a pátria sempre. Muito obrigada. Vocês conosco também. Obrigada, Cris. Um bom dia para Valeu, você, bons bom negócios. Até dia. mais.